Thaís, muito bem-vinda. Estou muito feliz de receber você aqui. É uma pena a gente não conseguiu fazer uma boa transmissão, mas tudo aquilo que nós preparamos com muito carinho, nós vamos entregar para que as pessoas possam conhecer essa história incrível que é a sua história de transformação. Eu sou a Helena Mendonça, sou uma das mentoras da BUT e com certeza vocês vão se inspirar com a história da Thaís. Thaís, muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente quem é a Thaís Santos. E Helena, boa tarde, tudo bem? Pois é, infelizmente nós não tivemos, né, o nosso ao vivo, mas sem dúvida isso aqui é um material que vai ser repassado com muito carinho, com muito carinho, muito amor para todo mundo aí. Então, tá tudo certo. Isso aí. É um prazer estar aqui. Eu sou a Thaís, eu estou finalizando o curso de Engenharia de Alimentos aqui na Universidade Federal de Viçosa. E eu, juntamente com o meu sócio, que é chefe de cozinha, o Pedro, nós acabamos de fundar a Hábito, que é uma empresa, assim, com uma filosofia, uma história linda, especializada em salgados low carb, com uma proposta bem diferenciada. Então, nós estaremos aqui compartilhando alguns dos nossos desafios, algumas das nossas conquistas, porque se você pensar bem, esse sistema, né, de bootcamp, é exatamente isso. É esse apoio para você desenvolver um negócio bem planejado, bem executado, bem consolidado e o compartilhar das experiências para motivar e inspirar outras pessoas que estão querendo aí arriscar. Então, é uma honra estar aqui fazendo parte e contando a nossa história. Obrigada. Ai, que delícia, muito bom. E Thaís, eu fiz questão de te convidar para essa live, né? Porque realmente a sua história é uma história que nos enche de orgulho. Você entrega muito, você com toda a sua disciplina, com toda a sua coragem, né? De buscar o melhor para você. Eu acho que as pessoas precisam realmente conhecer isso. E me conta, Thaís, o empreendedorismo, ele estava aí dentro do seu processo? É algo que você realmente já vinha almejando para a sua vida? Como que surgiu o empreendedorismo na sua vida? Sem dúvida, é uma pergunta que até hoje eu me faço. Eu fico muito surpresa quando eu me pego tão empolgada empreendendo, sabe? Porque a minha vida inteira eu poderia, em alguns momentos, não ter certeza do que eu queria, mas eu tinha certeza na época do que eu não queria. E empreender estava assim no top 3, sem dúvida. E acredito que muito disso vai em questão cultural, né? O que eu pensava com relação a sucesso profissional, realização pessoal, eu tinha muitas crenças limitantes que me travavam nesse sentido. E ao contrário do Pedro, que sempre teve uma mentalidade bem assim progressista nesse aspecto, sempre foi muito perspicaz, sempre teve uma pontinha ali. Só que eu sempre tive essa trava muito intensa. Acabou que a gente nunca pensamos em desenvolver alguma coisa assim. Aí eu fiz o processo, né? O processo de coach foi quando você surgiu na minha vida. Inicialmente no processo de coach foi um momento de redescoberta da Thaís como pessoa, né? E nesse momento eu comecei a questionar e analisar valores e habilidades que antes eu não prestava atenção. Então, quando eu entendi direitinho quais eram as minhas habilidades, quais eram as minhas forças e aonde eu queria chegar e o legado que eu queria deixar, eu comecei a mudar minhas perspectivas e me vi querendo empreender e tendo muito ânimo nessa área. E nesse Thaís, momento que eu tive esse desbloqueio, eu tive um apoio sensacional do Pedro, porque, como eu falei, ele sempre teve uma mente já voltada para essa área. Nós nunca pensamos em desenvolver por causa da minha trava. Então, no momento em que eu me vi mais disposta, nós unimos assim a nossa vontade, né, o nosso desejo de empreender com as nossas habilidades, porque tanto eu quanto ele temos habilidades na área de alimentos, estamos aí cada vez mais buscando conhecer e aprimorar nossas aptidões, e não só o conhecimento envolvido, mas também a parte da experiência, que nós dois tivemos essa desarmonia
com relação a nós com a alimentação. Então, unindo nossos conhecimentos e as nossas experiências, a Hábitos surgiu com o propósito de fazer o bem e de mudar vidas, assim como tem mudado a nós. Poxa, que bacana, Thaís. É muito gostoso ouvir isso. E Thaís, para você, conta pra gente como foi para você conhecer essa Thaís que agora está aí se abrindo para o mundo, para esse universo aí de empreendedorismo. Como que foi esse autoconhecimento para você? Nossa, foi uma coisa assim impressionante. Eu queria poder compartilhar, eu queria poder sentar e falar com todo mundo, porque é realmente uma mudança de perspectiva, é uma mudança total. Eu não imaginava que eu seria capaz de fazer o que eu estou fazendo, que eu seria capaz de largar várias crenças igual eu estou largando, de colocar minha cara no sol, de me expor, de arriscar, de assumir consequências. Eu nunca tive esse perfil. Eu sempre fui mais assim, eu sempre gostei de estudar e de correr atrás de tudo, mas eu nunca fui tão. Eu nunca. Arriscar nunca foi alguma coisa que eu queria ter para mim, dessa forma. Então, a partir do momento que eu me liberei nesse sentido, as portas começaram a se abrir e eu comecei a ver o mundo de forma diferente. Eu comecei a me ver de forma diferente, a viver, me tratar, e isso é incrível. O empreender, essa é a magia. Não é uma coisa só profissional, é uma coisa pessoal. Para você empreender, você precisa desenvolver diversas aptidões e competências que você traz para a sua vida pessoal. E o desenvolver disso gera resultados impressionantes. Muito bacana. E Thaís, falando de hábitos e hábitos de sucesso do empreendedorismo, o que você teria para dizer para as pessoas que vão nos assistir? O que você considera realmente hábitos que são fundamentais para ter sucesso como empresário? Com relação a isso, é muito interessante, porque eu acho que não é possível você citar hábitos específicos para você colocar, sabe, na sua rotina. E eu gosto de poder compartilhar isso, não somente pela minha experiência, que é recente, mas a partir desse processo de mentoria, foram questões que eu levantei, e também conversando com vários empreendedores brilhantes que têm me apoiado e me inspirado, assim, demasiadamente. Então, eu consigo identificar não 3 hábitos em específicos, mas 3 fatores ou 3 valores que eu acho imprescindíveis que devam ser praticados diariamente, sabe? Certo. O primeiro deles, sem dúvida, é a disciplina. É a disciplina porque, para mim, antigamente, o empreender era muito preto no branco, sabe? Era você ter um produto ou um serviço de qualidade e oferecer isso, vai ser sucesso. Então, a partir do momento que você se dispõe a empreender, a realmente fazer valer, fazer dar certo, você entende que é muito mais complexo. Então, você precisa ter uma disciplina rigorosíssima de estudo para você conseguir fazer de forma certa. Você tem que saber passar a mensagem, você tem que saber apresentar o seu produto, você tem que saber prospectar e lidar com os seus parceiros, com seus clientes, você tem que saber gerir a sua empresa. Então, existem infinitas ferramentas e técnicas que você precisa ter domínio, e o dinamismo do mercado é muito grande. Cada vez estão se renovando aí essas técnicas, essas ferramentas, e você precisa entender o que está acontecendo, estudar, fazer parte, para você se inserir, se consolidar e se manter. Você precisa saber de tudo isso. Então, a disciplina de estudo, ela é fundamental para você saber vender, para você saber empreender. Então, eu não tinha muito isso em mim, na minha mente, e quanto mais eu busco, mais eu vejo a importância e mais eu vejo a quantidade de coisa que tem. Então, a disciplina é imprescindível. Segundo valor que eu acho que é imprescindível também é a resiliência. O engraçado da resiliência é o seguinte: quando você decide empreender, você não pode ser somente, né,
uma questão financeira, só por questão, vou ser isso para ganhar. Não é. Precisa ter um amor, precisa ter uma força maior que vai desenvolver a sua resiliência, porque é muito desafiador. É muito desafiador. Até porque, Quando eu Thaís, falo de até porque um ponto muito importante não é só dinheiro, até porque não é a primeira coisa que vem, é a primeira coisa que vai, né? Porque requer muito investimento. As pessoas, elas fazem um pouco de confusão com relação a isso, porque acho que abriu um negócio, começou a faturar, começou a vender, começou a tudo acontecer. E isso não é uma verdade. Exato. E os Planejamento desafios, e investimento. exatamente. E os desafios que eu pude notar é que, assim, independe da escala do seu negócio. Como eu disse, eu pude perceber isso tanto na mentoria quanto em networking, conversando com pessoas que me inspiram, com empreendedores que me inspiram. Então, assim, independente da escala do seu negócio, o desafio é gigante. Você precisa ter um amor, você precisa ter uma força maior que vai te manter de pé diante de todos esses desafios. E quando você, igual você falou, essa questão de dinheiro é uma furada se você vai por dinheiro, porque o retorno ele não é imediato. E Sim, a força é assim, surreal. Então, sim, se você está indo para um propósito assim tão superficial, você não vai se conseguir se manter forte e resistente por todo o período, por todo o processo. E é uma exatamente. coisa que você tem que ter em si. Você tem que estar disposto a arriscar, assumir as consequências e saber que elas virão em todos os momentos em que você estiver empreendendo. Não é uma coisa passageira. Mas a resiliência, ela está intrínseca ao empreendedor e ela é inclusive, ela é até a adrenalina que dá ali aquele gás para você conseguir querer e se desafiar. Então, a Exatamente. pessoa que ama, pode falar. Não, exatamente, é isso aí, Ah, porque é esse desafio diário, e faz você continuar ali e persistir naquilo que você quer para você, né? sem dúvida. E o terceiro valor, assim, que também nenhum desses três valores, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já conversei, de tudo que eu aprendi aqui, esses três valores são primordiais. O terceiro é a proatividade. A proatividade é uma coisa que você precisa ter, porque não adianta você ter um produto incrível que você ama e acredita, um serviço excelente que você também super que acredita, você não está vendendo para você. Você não é você que você tem que agradar. Você tem um público para agradar. Então você tem que entender qual é a sua persona, você tem que entender quais são as tendências do mercado, o que ele espera de você. Então, e mesmo assim, não só para oferecer o seu produto, mas para conseguir adaptar ele. Porque, igual eu já mencionei, o dinamismo do mercado é muito intenso. E Sim, você precisa acompanhar isso, você precisa se adaptar, você tem que pensar na frente, você tem que ter atitude para não ficar estagnado, para não ficar obsoleto. Então, a proatividade é imprescindível se você quer se manter no mercado. Você precisa saber. E quando eu falo proatividade, eu insisto eu insisto um pouquinho no que eu disse com relação à técnica e com relação à ferramenta, porque a cada momento que passa, mudam as formas de divulgação e venda. E você precisa acompanhar essas mudanças. Então, essa dinâmica, se você não tem a proatividade, você não consegue acompanhar, você não consegue fazer parte dessa corrida. Então, não vai ter sucesso. Então, isso assim, eu aí. gosto de poder, é muito bom para mim poder compartilhar isso tudo, não somente pela minha experiência, porque está recente, mas igual eu falo, porque eu aprendi na Boot isso e também com todos esses empreendedores de sucesso que eu converso e que me apoiam. Então, é muito importante compartilhar isso com as pessoas, as que têm aquela vontade ou que ainda não sabem que tem, igual a mim, para elas terem em mente que esses valores são imprescindíveis na arte de empreender. Ai, que linda. Olha, Thaís, sinceramente, você já pode vir para o time Boot para começar a dar aula aqui, porque você falando, eu fico aqui boba, né? E cheia de orgulho, transbordando, porque a sua comunicação é incrível, Thaís. E você encanta muito quando você fala. E
E dentro desse processo todo, eu penso o quanto é importante as pessoas compreenderem toda essa etapa. Primeiro, a transformação, esse autoconhecimento. Porque dentro desse autoconhecimento, concorda que para algumas pessoas não faz sentido empreender. Eu, por exemplo, eu sempre quis empreender sem saber que eu estava empreendendo. Desde os meus 7 anos de idade, eu já fazia ali os meus negócios, lógico, de uma forma muito simplória, mas eu já fazia isso tudo acontecer na minha vida e isso sempre fez parte de mim, é algo que eu amo, é algo que transborda e é por isso que quando eu me conecto com pessoas como a Thaís, pessoas como a Gisele e todos os outros que passaram pelo processo que ainda vão passar, eu procuro entregar com muito carinho conteúdo, esse processo de transformação, porque o desafio realmente é grande, mas quando você encontra o seu propósito, aquilo que você quer entregar, aí sim a coisa começa a acontecer e parece passe de mágica, mas não é, porque... E Helena, completando o que você está falando, foi nesse momento, porque como antes eu era assim quase contra, culturalmente, né? Sim. Eu nunca fui a favor do empreendedorismo, mas antes é aquela coisa, para mim empreender se limitava a abrir uma empresa e vender alguma coisa, seja bem, seja serviço. Sim. Mas depois que eu resolvi entender, estudar e conhecer melhor, eu entendi que o empreendedorismo nada mais é do que o transformar a ideia em realidade. E os caminhos são infinitos para isso. Então, muitas pessoas, assim como você disse, empreendem em diversos âmbitos da vida, só não usam o termo. E ainda não se descobriram, mas diversas formas empreenderam. E é magnífico quando você entende que a palavra tem um significado muito maior, muito mais forte. E é muito bom a gente poder compartilhar isso com as pessoas e talvez, assim, fazer até quem nunca imaginou refletir um pouquinho sobre a trajetória dela até hoje, né? Sim, é isso aí. E o empreendedorismo, ele não se limita mesmo à abertura de uma empresa. Eu falo que até a construção da família, né? Eu digo que o meu maior empreendimento é a minha família. Sem E isso dúvidas. também é empreender, né? É você com uma base bem estruturada, com equilíbrio, aí você também está empreendendo. É muito importante as pessoas compreenderem que empreender não significa simplesmente abrir um CNPJ, vender um produto e serviço. O empreendimento, ele tem um significado muito além disso, né? E, Thaís, Sim. uma outra coisa que eu gostaria que você dividisse conosco, esse processo todo que você demonstra, né, que fez muito sentido para você. O que você diria para as pessoas que estão ali ainda pensando, dentro do nosso primeiro webinar, algumas pessoas realmente não têm clareza ainda do que querem fazer, né? A mentoria, isso ajudou a Thaís? Você recomendaria esse processo? Nossa, sem dúvida. Sem dúvida. Helena, eu gostaria muito de... Essa parte eu já falo por mim, né? Essa parte é 100% por mim. Eu estou muito feliz de poder compartilhar. Porque o processo de mentoria que eu passei, eu posso dizer assertivamente que é um processo completo. É um processo pessoal e profissional, sabe? Então, assim, teve a fase, sim, da autodescoberta, da questão do legado, da questão do caminho, sobre o que fazer e aonde empreender, porque eu mesma não tinha noção. Apesar de cursar engenharia de alimentos, não é a única coisa que eu gosto, não é a única coisa que me move, então não era, assim, inicialmente o que eu pretendia. Tanto é que eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo a minha história. A Hábito, a minha história e a do Pedro. A Hábito é simplesmente a harmonia e a paz que nós criamos com o nosso passado, com a nossa história, e fizemos isso a partir das nossas habilidades técnicas. Mas poderiam ser muitas coisas. Então, foi durante o processo de mentoria que eu consegui entender a importância, porque eu descobri o meu amor dessa forma. Então, assim, é muito importante que as pessoas descubram qual é o amor, o que move, o que vai fazer você
passar por todos esses riscos de cabeça erguida e falar, não, é isso que eu quero. Então, encontrar isso é muito mais do que arrumar uma renda, arrumar uma questão financeira. Não é. É uma questão pessoal, de realização pessoal. E aí, desconsiderando esse fato, desconsiderando não, analisando outro fato que a mentoria foi imprescindível para mim, é na questão técnica. É impossível você falar que você vai empreender sem ter conhecimento técnico. Eu insisto, já é a terceira vez que eu falo, mas existem infinitas ferramentas e técnicas que você precisa ter domínio. E para você ter domínio é prática diária. Você tem que saber o que é liquidez, você tem que saber o que é identidade contábil, como você vai gerir a sua empresa, quais vão ser as planilhas, a forma de divulgação, a forma de organização. No meu caso, por exemplo, a questão do controle de qualidade, controle de estoque, prospecção de clientes e parceiros. Então, existem muitas e muitas e muitas variáveis que precisam ser analisadas criteriosamente, com muito conhecimento técnico. Então, eu vou repetir também, não é você ter um bem ou um serviço que você acredita e passar para frente. Se você não fizer um planejamento, você não vai conseguir executar de forma eficiente. E o que o Abut também me ensinou, que foi uma coisa que eu acho que é muito importante também compartilhar. É a questão que as pessoas, elas acreditam que para empreender precisa ter muito dinheiro. Eu preciso ter muito dinheiro, porque se for começar assim, não vai dar certo, não vai ter competitividade, não vai ter mercado, eu não vou conseguir me inserir. Mentira. Então, eu digo que a importância da Boot foi justamente isso. Eles te ajudam a direcionar, a entender qual é o seu propósito, o que você pode fazer, e fazer isso de forma eficiente com o que você tem em mãos. Começar de forma simples é muito mais assim estratégico em vários momentos do que você começar grande. Porque é com o simples que você vai entendendo qual é o mercado, qual é o seu produto e a adaptação. Então, o dinamismo pode vir aí. Então, é importante você entender que não precisa... Muito porque, se você... por exemplo, eu quero abrir um negócio, mas preciso juntar muito dinheiro. Então, beleza. Você vai ficar muito tempo juntando dinheiro, planejando e tudo mais. Eu falei que o mercado era dinâmico. Então, quem disse que aquilo que você propôs no início, depois de tanto tempo de planejamento, ainda era uma proposta viável? Pode ser que não. Pode ser que o mercado já mudou e você ficou esse tempo inteiro desenvolvendo uma coisa que já não tem mais graça, já não tem mais clientela. Então, muitas vezes, o começar simples é muito melhor. E a Boot, ela ensina exatamente isso. É começar um negócio de forma eficiente com o que você tem em mãos. E fazer isso com amor e de forma bem planejada e bem estratégica. Então, para quem ainda não se descobriu ou ainda está inseguro, eu recomendo fortemente esse programa, porque eu sou a prova de que dá certo. Essa questão minha de não empreender, qualquer pessoa que me conhece sabe, e eu bato no peito agora para falar que eu faço parte da equipe e as realizações e as conquistas que eu, Pedro e eu temos adquirido são assim inestimáveis. Ai, que bacana. E Thaís, por mais que o empreendedor dentro desse processo ele possa se ajustar de acordo com o mercado e mudar o seu caminho, uma vez que você se descobriu empreendedor, eu falo que aquele bichinho do empreendedorismo ali, quando realmente vem, você começa a compreender, é isso que eu quero para a vida. Hoje eu posso começar com um produto de uma forma bem simplória e desenvolvendo isso e se adaptando de acordo com a necessidade do mercado. E tem uma outra coisa que eu sempre digo, toda grande empresa foi um dia um pequeno negócio, né? E aí, quem realmente idealizou, começou a sonhar alto, começou a realmente a se desenvolver. Você é muito disciplinada nesse sentido. Você me surpreendeu muito durante o processo, quando você me apresentou o seu plano de negócio, com tudo que nós fomos ali trabalhando, e assim, você se lembra, eu fiquei chocada, impressionada, realmente boquiaberta com o que eu encontrei, com o que a Thaís preparou. Thaís, você está muito preparada para ser a empresária de muito sucesso que você já é. Você entrega com muito amor,
sempre foi assim, desde que eu conheço a Thaís, sempre com esse brilho no olhar, com esse sorriso maravilhoso. E Thaís continua entregando isso, essa energia positiva para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas precisam de pessoas positivas como você. E você é encantadora, muito encantadora. E ter você na Bult, no Clube Bult, para a gente é de muito orgulho. E com certeza nós vamos continuar desenvolvendo material para entregar para essas pessoas que estão aqui conosco os valores desse empreendedorismo, o que é realmente esse processo de transformação. Eu, Helena, né, já tenho aí os meus 42 anos, muito feliz, porque eu sou extremamente realizada com a questão do empreendedorismo e todas as pessoas que se aproximam de mim com o mínimo de intenção para empreender, eu faço questão de entregar o meu melhor, porque eu passei anos estudando, a faculdade ela traz conhecimento, ela traz habilidade, mas esse autoconhecimento que a gente passa pelo processo é diferente, concorda? Completamente. Então, né, eu passei alguns anos da minha vida realmente buscando conhecimento dentro da administração. Lógico, tem uma bagagem aí que o mercado me trouxe, mas quando a gente... Porque da mesma forma que você também passou pelo processo de autoconhecimento, eu também passei por ele. E eu me encantei tanto, isso fez tão bem para mim, que eu quero entregar isso para o próximo. Assim como eu entreguei para você, assim como a gente continua conectada todos os dias, e isso passa a fazer parte. Porque o que a Thaís faz através da Hábito, né? Ela entrega o melhor dela, com muito carinho, aquele salgado que eu ainda não provei, mas eu quero provar, porque uma já chega aí. E é isso, Thaís. Muito obrigada por esse encontro. Eu espero que as pessoas se inspirem. E eu vou ficar muito feliz que a gente tenha aí outras pessoas inspiradas a fazer como a Thaís. Tá bom? Gratidão por hoje. E vamos até o próximo encontro. Se Deus quiser, numa próxima live, onde a gente vai conseguir fazer uma transmissão positiva e ter as pessoas lá com toda aquela energia, né, com coraçõezinhos para a Thaís, que foi maravilhoso. Thaís, muito obrigada. Obrigada, Helena. É muito especial. É uma trajetória muito linda que Pedro e eu temos desenvolvido agora. Sem vocês, isso não ia ser possível. Então, a equipe Hábito agradece de todo o coração. Vocês fazem parte da nossa história de forma, assim, muito mágica. Então, que Deus abençoe muito vocês, que vocês continuem mudando vidas, assim como tem mudado a nossa. Porque esse legado que você está deixando é muito lindo, né? Fazer o mundo um lugar melhor, realizar pessoas e transformar vidas. Então, muita saúde e sucesso para você e toda a equipe de você e toda a equipe Bult que transforma vidas. Isso é magnífico, não tem preço. E nós somos a prova disso, assim como tantos outros mentorados. Então, um abraço grande da Thaís e do Pedro e fiquem com Deus, viu? Ai, com Deus. Obrigada.